Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Verde. Mais uma vez a gente está aqui trazendo profissionais que trabalham com sustentabilidade de alguma maneira, nem sempre da forma mais convencional como a gente imagina. E hoje a gente, para não fugir dessa regra, eu trouxe aqui o André Lorenzetti, que é jornalista de formação, trabalha com comunicação faz muito tempo, mas tem um pezinho ali na agricultura e vai contar para a gente a trajetória dele aqui e o que que tem a ver, né, essa sua trajetória com sustentabilidade. Obrigada por ter aceito o convite, André, e fica à vontade, gostaria que você se apresentasse aqui para a gente. Obrigado, Adriano. Olá, olá a todos. Obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho. É isso mesmo, eu sou jornalista de formação, sou um comunicador, e é muito interessante porque eu acabei me especializando nesses 25 anos aí de comunicação em comunicar temas complexos, polêmicos, em que ninguém quer falar, então são vários. E um deles é a sustentabilidade ou a agricultura sustentável e regenerativa. E como você falou, eu tenho um pé, então eu tenho prática nisso, a mais recente. Eu tive com a minha esposa uma propriedade rural no município de Monteiro Lobato, perto de São José dos Campos, onde nós fizemos toda a regeneração, era uma pastagem degradada, então plantamos ervas aromáticas para a produção de óleos essenciais e regeneramos. Fomos a primeira propriedade no município a ter o protocolo de transição agroecológica do Ministério do Meio Ambiente do Estado. Nós recuperamos as nascentes, enfim, foi um trabalho bem interessante. E eu fui pesquisando mais sobre isso, sobre turismo regenerativo, que tem tudo a ver com agricultura, e fui me aprofundando nessa questão de sustentabilidade como um todo, e de agropecuária, ou agricultura também sustentável, regenerativa. Então você passou aí por vários processos, né, porque para conseguir essa O esqueci o protocolo. nome que você falou. Para conseguir o protocolo, você teve que se aprofundar e seguir uma série de regras, assim, né? Como é que você sentiu esse processo? Não foi fácil? Foi tranquilo, né? Tem alguém que oriente a gente a fazer isso, né? Digo governamentalmente, assim, tem Sim. algum instituto, alguma organização que facilita o processo? Fácil nunca é, né, Adriana? Acho que tudo que envolve agricultura, transformação, não é fácil, não é barato, é muito mais ideológico. E sim, mas tem um suporte muito interessante. Então, eu tive o tempo todo suporte de uma engenheira agrônoma da Secretaria do Meio Ambiente, ou da Casa da Agricultura do Estado de São Paulo. Ah, legal. Eles prestam toda a assessoria, vão até o local, visitam, conhecem. Aí ela faz uma série de anotações e traça com você um plano de Hum, 5 anos. Então, cada uhum. ano, quais metas você tem que atingir. É muito interessante. E você tem esse canal direto com ela, então, na dúvida, pede ajuda, ela indica quem pode ajudar melhor, sem custo nenhum, né? Esse trabalho de consultoria não tem custo nenhum. E ela mesma comenta que quem busca adesão ao protocolo de transição agroecológica é por ideal, né? Você não está mirando ali um retorno econômico, você não consegue vender teu produto mais caro por isso. Diferente um pouco do orgânico. Você faz aquilo porque acha que é uma coisa certa a ser feita, né? É o que você falou, né? É um estilo mesmo, né? Algo que se acredita, né? Que vai dar resultados em termos ambientais para todo mundo, né? Uhum. E que ajuda muito a natureza, né? E que às vezes a gente eu sabia que tinha um trabalho da Casa da Agricultura, eu não sabia que você tinha usado ele, mas bacana que você usou e que ele funcionou, né? Porque às vezes a gente sabe que existe, mas acaba tendo empecilhos para funcionar e tal. Acho que tem que ter uma conjunção também, né? Do profissional da Casa da Agricultura tá com esse propósito e do proprietário da área também tá, né? De casar Uhum. essas duas coisas e dar certo, né? Você sentiu, assim, nesse processo, qual era a maior dificuldade, assim, que você achou? Era a burocracia? Era não ter políticas públicas adequadas? Era é, o próprio, o cultivo mesmo? O que você achou que foi mais difícil?
As maiores dificuldades são as transformações que você tem que implementar na propriedade, algumas situações. Algumas são mais fáceis, enfim, mas algumas outras, então, a minha, vou pegar um exemplo. Como era toda a área ali, uma região de pastagem degradada, então, para quem conhece, sabe que o problema com formiga é enorme, né? As formigas, Cupim e elas formiga é certo, é certeiro, né? certeza, de todas as cores, tamanhos, tipos, é impressionante. Então, corta de tudo, até planta. Por exemplo, tem gente que fala que a formiga não ataca a arruda, a planta de arruda. Lá ataca. Por quê? Tem alguma espécie que ataca a arruda. Então, é um problema. E combater formiga pelo sistema orgânico é muito complexo. Então, essa foi uma das negociações que eu consegui fazer ali. Eu tenho um prazo para permanecer com um sistema mais químico por 2 ou 3 anos, para dar uma controlada, e aí a gente introduz o orgânico. Então, tem alguma, e eu acho que isso é muito individual. Ali era a minha realidade, o maior problema. Meu maior problema ali era a formiga, não tem dúvida. Outras propriedades devem ter outras situações complexas. Agora, falta política pública? Isso em si já é uma política, né? O próprio protocolo já é uma ação do governo do Estado de São Paulo para estimular. Ah, estímulo suficiente? Eu acho que não. Por isso, porque a maioria dos produtores não vê retorno nisso, sabe? A vida do produtor rural é tão corrida, é tão cheio de desafios no dia a dia, que ele olha isso como mais um obstáculo, mais algo que ele tem que fazer e que, se não vai gerar retorno imediato ou um retorno tangível É, mesmo, ele abandona. Então, talvez ter um tipo de compensação, né, para esses produtores pudesse ajudar. e acaba não tendo isso mesmo, né? Pelo que a gente conhece, assim, né? Apesar de ter um incentivo, saber que existem, inclusive, linhas de financiamento para a produção, mas elas não são tão acessíveis quanto a gente imagina, né? Nem para produtos orgânicos, nem para essa questão da transição, né? Não é algo que é fácil de conseguir. Digo fácil se comparar, assim, por exemplo, vou plantar milho, soja, cana, alguma coisa, uma cultura maior, né? Mais comercial. É mais fácil de conseguir do que com com É, essa outra área mais alternativa. Não sei se você chegou a permear por essa área de financiamento aí. não fui em financiamento, por isso, porque aí, como eu não me enquadrava, por exemplo, em agricultura familiar, então eu não tinha algumas linhas, as linhas que eu teria não eram interessantes. E é isso. Hoje, olhando comercialmente, por mais que as pessoas falem que estão dispostas a pagar mais caro por um produto orgânico, natural, não é verdade. Assim, É, são pouquíssimos. Então, a gente produzir óleo essencial. As pessoas iam ver a produção, ia ver o cultivo, sabe? Você vê que é verdadeiro, que é legítimo via destilação, mas a hora que vai pagar o preço, compara com produtos comprados no varejo de qualidade, não sei, questionável, e fala, não, mas está mais caro. Falo, claro que está mais caro, você viu o processo como é um processo mais caro. Então, na sim, hora de pagar, o consumidor não está muito disposto, Adriana, a pagar mais. Então, quem vive de orgânico hoje, olha, é herói também. Vai muito pela sim. ideologia, eu acredito. Existe um mercado, é verdade, mas é o que você falou, ele não, assim, não é hoje, né, todo mundo que consegue pagar por um produto, né, que realmente tem um custo maior, né, é fato, né, Sim. é um dos empecilhos, e porque essa produção que vocês faziam, né, e de outras pessoas que eu conheço, é praticamente artesanal mesmo, né, Não. e, então tem um grau de pureza, né, todo um contexto ali que não realmente não é de uma indústria que, né, visa lucro, né, e tem uma estrutura diferente, né? É. E, eu, assim, não, hoje não conheço muita gente que produza óleo essencial, né? Mas eu sei que existe um mercado interessante, mas que concorre com indústrias grandes, né? Que tem uma É. estrutura totalmente diferente, né? É. E eu imagino que vocês deixaram de produzir por questões de custo também?
É isso. Nós éramos pequenos, né? E numa região montanhosa, então também não é mecanizável. Porque não é proibido, né? O óleo essencial, tem gente que acha que por ser óleo essencial é orgânico. Não, você pode usar defensivos agrícolas, você pode usar as técnicas tradicionais. Então, quem produz em volume, normalmente usa técnicas tradicionais ou, no mínimo, é mecanizado, que não era o nosso caso. Então, os meus custos eram muito altos para competir realmente. Nós tentamos, né, trabalhar por nicho, exatamente isso, é algo artesanal, de pequeno, você consegue visitar e ver, mas aí entra nesse ponto, o pessoal acha lindo, mas não está disposto a pagar mais por isso. Né, eu conversei outro dia com o pessoal que falava sobre produção orgânica, produção rastreada, né? Que hoje, para o exterior, é fato, assim, né? Tem muitos países que É. não compram se não tiver rastreabilidade, né? É, e a gente sabe de muitas empresas é, do exterior que acabam consumindo produtos mais na série de fitoterápicos e tudo brasileiros, né? E que têm Uhum. essa rastreabilidade, mas eles são grandes, né? Eles podem são campos grandes, né, de áreas extensas, então Uhum. podem ter algumas coisas que os pequenos não têm, né. É. E mais uma vez, né, a gente entra na questão da agricultura familiar e dos pequenos, né. Como é que a gente pode, né, estimular isso de uma forma que É. todos tenham condições de produzir, né. Tem muita resistência, né, Adriana, dos pequenos e da agricultura familiar em mudar a sua cultura. Por exemplo, ali a região é muito gado leiteiro, no modelo bem extrativista e tal, que nitidamente não dá renda para aquelas pessoas, para aquelas famílias. Todos eles vivem de outra coisa. Enfim, por que não transformar? Então, você vai ter que mostrar, olha, pelo perfil, né, da tua propriedade, pelo teu tamanho, pecuária não é rentável, troca, mas ou é uma questão histórica, ou tem resistência a mudar. Então, tudo tem vários lados. A gente fala, falta estímulo, mas também, às vezes, falta uma vontade Sim. do próprio proprietário Uhum. de mudar isso, né? Teria que casar as 2 coisas, né. E eu É, achei interessante o que você falou eu já visitei ali a região, que tem algumas, propriedades mesmo que acabaram investindo ali no turismo rural, né, de algum jeito, né. Então eu acho poxa, a região tem super potencial para isso, né, mas precisa estar aberto para isso também, porque é uma atividade diferente daquela que você está acostumado, né. Você vai abrir sua propriedade para que as pessoas vão lá conhecer e tudo, né. E então, agrega outro tipo é. de valor, né, mas que está em alta, né. Hoje você vê, assim, excursões, né, de final de semana, Uhum. em vários lugares para ter essa convivência com o meio ambiente que a gente está perdendo com o tempo, né. Nós recebemos vários grupos na época, recebemos grupos variados, alguns grupos específicos só de idosos, outros nós recebemos escolas, crianças acho que de 6 anos de idade também, fazer atividades. É muito gostoso, é muito prazeroso esse tipo de coisa, mas é o que você falou, você tem que estar disposto a abrir suas portas para receber, né? Então, tem coisa que você faz vista grossa, e e mesmo as adaptações que você precisa, que perfil de público que você quer, que às vezes o pessoal olha e fala assim, o fulano fez lá um chalé e está alugando no Airbnb por R$ 700 a diária. Pô, eu vou fazer um chalé para alugar, mas para pagar R$ 700, que estrutura que ele tem? E aí o sujeito aqui não está afim de investir, de gastar, pôr a mão no bolso e fazer uma estrutura similar. Então, tem que pensar isso, né? É o público de São Paulo que vem, tá? E pensa o que o sujeito de São Paulo quer encontrar. Ele quer ficar dentro do mato. Não é bem assim. É um mato meio urbanizado que ele quer estar, né? É, é, Então, mesmo para você fazer o não é um turismo, acampamento, né. não. Anoitece aquela escuridão e tal.
Mas, por exemplo, nós tivemos também o suporte do Sebrae, é outro Uhum. sistema que muita gente esquece de procurar. O Sebrae oferece alguns cursos, a gente fez ali um curso sobre empreendedorismo rural, focado nisso, e depois ganhamos uma consultoria para turismo ecológico, turismo rural. Uhum. Uhum. E mesmo assim, a pessoa que conduz ali esse curso na região, ela bate praticamente na porta das pessoas oferecendo, e tem uma resistência enorme, Adriana. A maioria fala, eu não preciso disso. Falou, gente, é o Sebrae. É uma qualidade excelente, Sim. né? E que é personalizado esse curso, né? Você tem reuniões mensais com a consultora, entender qual que é a tua realidade, e ela vai oferecendo alternativas, identificando o que você poderia melhorar daqui, e traz ideias, etc. Então, é personalizado. E a maioria Sim. das pessoas fecha as portas para esse tipo de conhecimento, o que é uma pena. Eu participei, deve ser o projeto Ali, né? Tem o Ali Rural, e É tem o mais. O Ali Rural, ele mesmo. É, Muito é, bom, é muito muito bom. Eu legal, é muito recomendo. legal. Não, eu participei também aqui. O meu, eu acabei fazendo bem na época. Entrou a pandemia, eu estava fazendo, né? Mas foi legal, né? A gente não conseguiu ter tantos contatos quanto a gente gostaria, mas foi interessante para poder realmente abre a visão, né? Você começa a pensar de outro jeito, né? A gente que É, acaba ficando mais na técnica, assim, né? De como produzir, não sei o quê, dá umas informações interessantes de como vender, como abordar o público, né? Isso tudo de como uhum, receber, né? É bem interessante, assim. é isso. Também recomendo, que eu acho que vale a pena, assim, procurar o Sebrae para ajudar, porque Não, eles ajudam bastante, né? é, E a gente está, né, num momento, né, falando de ecologia, né, está super em alta, porque, né, a COP30 tá aí tá no aí. Brasil, né, todo mundo olhando aí para a Amazônia e vendo um monte de coisa. E as ações que vão ter, elas são mais macro, né, e que não vão acontecer de uma hora para outra, né, tem investimentos que estão sendo feitos e tal. E a gente acaba esquecendo que a gente pode, no dia a dia, fazer ações, né, no nosso entorno que vão dar uma diferença gigante, né. Você acha que as pessoas têm essa visão de que elas podem fazer algumas coisas, né, mais próximas dela? Né? Você falou aí dos produtores que você teve contato. Será que o pequeno produtor, o médio produtor, ele tem essa visão hoje, pela sua experiência e pelo convívio? Adriano, eu acho que não tem, mas é como população, né? Nesse assunto de sustentabilidade, é muito interessante que todo mundo empurra a conta para o outro, né? Para a Sim. grande empresa, para o governo, e não olha para as suas próprias atitudes. Aí eu estou falando de 100% da população urbana ou rural, né? Então a gente aponta o dedo, né? Mas o sujeito continua tendo um carrão a diesel, né? Ou viajando de avião, né? Eu brinco que assim, é engraçado que eu não vejo nenhum ecologista falando sobre a poluição causada pelo avião, né? Que por número de passageiros, ou dividido por passageiros, é o meio de transporte mais poluente que existe, é o avião. Porque eles adoram viajar. Porque todo mundo gosta de viajar, quase todo mundo gosta. Sim, claro. Então é confortável. A gente critica aquilo que não faz eu mudar de comportamento. E tudo bem, eu não acho errado a pessoa não querer mudar. O importante é fazer com consciência e sem terceirizar o problema. Então, há muita coisa que a gente pode fazer, seja no rural ou no urbano, em termos de sustentabilidade. É claro que aí entra a história de políticas públicas, né, que eu acabei me especializando também em comunicação dentro de políticas públicas, advocacy, que a gente chama, né, Uhum. que quando o governo, seja na esfera municipal, estadual, federal, tem alguma frente de ação que não precisa ser lei, né, não precisa ser necessariamente uma lei, pode ser um incentivo fiscal, uma redução de impostos, ou uma linha de financiamento, como você falou, existem linhas de financiamento para alguns produtores rurais, ou para casa própria, né? Então, as casas populares, quando aquele
empréstimo com juros muito baixos. Isso é uma política pública de moradia. Ou pode ser processos, né? Não precisa nem ter lei, nem dinheiro. Então, quando é prioridade, né? Então, falando de sustentabilidade, existem leis sobre o uso das áreas de preservação, né, ambiental. A lei já existe, já está regulamentada, agora cabe ao governo ver o quanto ele quer priorizar isso. Então, investe em aumento do número da Polícia Florestal para fiscalizar, ou usar tecnologia como foto por satélite, drones, etc., né? Então, quando tem incentivo, por exemplo, os IPTUs verdes, né, que não são muitos municípios que têm ainda no Brasil, até onde eu sei, mas é uma forma de incentivo. Então, o cidadão, a pessoa que tem uma casa nessa cidade, se aí cada município tem sua regra, mas pode ser o telhado verde, pode ser reuso de água, geração de energia solar, tem um abatimento no Sim, IPTU. Se você fizer a conta, falar, mas isso paga o investimento que a pessoa provavelmente não paga, mas é um estímulo, né? É uma forma, sim. a pessoa gostaria de fazer algo pelo meio ambiente e a prefeitura deu um estímulo com um abatimento no IPTU. Mas outras coisas que ajudaram, por exemplo, a coleta seletiva, que é lei, que é obrigatório todo município ter coleta seletiva. Isso ajudou, porque eu lembro, antes de ter coleta, era muito difícil, né, Adriana? Então, eu queria separar. Você separava livros, o que você fazia? Onde é que você levava? Ah, leva. É, Eu lembro que o corpo de bombeiros aceitava. Você levava no corpo de bombeiros. Você fala, poxa, mas que doido. é, Né? O bombeiro não tem nada mais importante para fazer do que ficar, né? Mas enfim, aí virou lei, então tem que passar recolhendo aqui, ou tem que ter os ecopontos, os os PEPs, pontos, né? né? Para receber, enfim. É uma forma que também o Estado ajuda o cidadão a fazer a parte dele, mas que tem muito espaço, tem. A própria, voltando para a área rural, né, Adriana, a questão de água, que é um dos maiores problemas hoje da humanidade, a água, você vê o tanto de desperdício de água na área rural, então, seja por não proteger as áreas de nascente, deixar assorear os córregos, tem muito desperdício, né, entre a nascente e chegar. A nossa propriedade, Monteiro Lobato, é uma propriedade pequena, a gente fez uma conta assim por cima, o volume de água a gente fazia chegar da nascente até o córrego que ia embora, dá para alimentar mais ou menos 200 famílias, 200 casas. É uma Olha, pequena propriedade, bastante. porque a gente cuidou, porque quando a gente comprou não era assim, Sim, estava, né, aquele pisado, tinha búfalo antes que pisava ali a nascente, então, a hora que você limpa, protege, a água corre. Que trabalho que isso me deu? Esse, sabe? Aí sim é uma iniciativa. Você fala, poxa, vai lá e só faz, só muda a forma de pensar que você já está. E aí, assim, estou protegendo o planeta. Não, eu estou protegendo a vida humana, nesse caso é da. muito bom, exatamente. O planeta vai E, continuar e, existindo. e às vezes a gente, né, acha assim, né, aproveitando a história assim, ah, não, lá na Amazônia, não pode desmatar a Amazônia. Isso aqui, realmente, né, a gente não deveria, né? Mas e Uhum. o que que eu posso fazer aqui na minha cidade, né? O que que eu É posso fazer isso. aqui, né? Eu tiro a árvore da frente da minha casa porque eu não quero ter sujeira, É né? E isso. aí eu esqueço que se eu tiver um espaço onde é permeável, que a água vai penetrar e vai. Uhum. Aqui eu moro em cima do aquífero Guarani, né? Então tem que É, tomar cuidado com ele. A gente tem para você tirar o habite aqui em Araraquara, por exemplo, 30% da área da sua construção tem que ser permeável, né? Para olha você só. permitir que o aquífero Guarani continue se alimentando. Então, aqui raramente a gente tem falta d'água. Mas chegou num ponto, uns anos atrás, que a seca aumentou, né? As temperaturas são altas. E aí, né, as pessoas não entendem ainda o quanto a vegetação influencia na vida delas. Assim. Eu vi uma matéria ontem falando, né, daquela tragédia, né, do furacão lá do tufão Uhum. no Paraná, que se tivesse mais vegetação ao redor,
os ventos não tinham provocado tudo aquilo, né. Então, poxa, né, o que que precisa acontecer para a gente entender, que, as mudanças climáticas, elas já existem, elas já estão acontecendo. O que que precisa acontecer, né, o Rio Grande do Sul, agora o Paraná, Não. né, E e é a ruim que gente vai não politizando pensando, isso, né. né? É, Porque tem gente que fala, mas essa mudança climática não teve interferência, não é por interferência do ser humano. Futebol, esquece isso. besteira. O quanto é por interferência, não é por interferência, o fato é, está acontecendo. Podemos fazer algo para diminuir esse impacto, Podemos, né? Vamos olhar daqui para frente, o porquê chegamos até aqui, né, deixa para lá, né? Porque é isso, tira do debate político, traz para o que de fato impacta a vida das pessoas, né? Então, como vários outros assuntos hoje acabam indo ou para ideologias, né? Às vezes religiosas, às vezes políticas, e desvia do que de fato impacta na nossa vida. Quem deveria falar né, sobre esse assunto? Os cientistas dessa área, não é? exatamente, Assim como exatamente. saúde é assunto dos pesquisadores da área de saúde. Não cabe os outros caras dando pitaco, né? Ah, eu não discordo, porque não tem que concordar ou discordar, tem coisa que só é, não é verdade? Exatamente, E eu já falei várias vezes aqui com essas pessoas que, na faculdade, né, quando eu fiz agronomia, na faculdade já se Uhum. falava das mudanças climáticas, então não era uma questão ideológica, era questão científica, né, que já É, ela ia chegar, né. Faz 30 anos, um pouquinho mais de 30 anos que eu me formei, e chegou, está aí, é fato. é, Então, é ciência, né? É como a gente vai lidar com isso, independente do que aconteceu, né? Lá é, atrás a gente não pode mudar, mas daqui para frente a gente pode, né? Então, como é que a gente enxerga tudo isso, né? Os centros urbanos, cada vez mais alagados, cada vez mais com temperaturas mais altas, né? Estações não definidas que a gente não tem mais, né? uhum. Em É, pleno verão, você tem frio. não tem. É que, na minha visão, Adriana, isso passa muito por o que nós estamos dispostos a abrir mão, como indivíduos e como Exatamente. sociedade. Provavelmente a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, ou alguns confortos, ou não é o que eu brinquei, então, do motorzão a diesel. Não, você não pode ter um carro a diesel. Para quê? Teu carro não pode ser. Poxa, hoje é interessante, tem um gráfico que eu vi uma vez, eu fiz acabei esse ano uma especialização em ESG, né, gestão Hum, responsável e tal. E tem um gráfico que mostra nas últimas décadas o aumento do número de veículos dentro da cidade de São Paulo versus a redução da emissão de poluentes por esses veículos. Foi caindo, mesmo por aumentar o número de veículos, o ar de São Paulo por emissão de veículos caiu. Está mais limpo hoje do que há 20 anos, por exemplo. Por quê? Por evolução da tecnologia. Então, tanto o combustível mudou, né, foi proibido o enxofre e outras coisas, ele ficou um combustível mais limpo, quanto a tecnologia dos motores de carro. Hoje você tem um motor de carro 1.0 turbo que anda como 1.8 antigo, só que consome como 1.0. Então, eu não preciso ter mais aquele carro com motorzão. Eu posso ter um carro com motor com tecnologia, que consome menos e, consequentemente, polui menos. Mas eu tenho que estar disposto a perder esse status, vamos falar assim, né? Enfim, ar-condicionado, as pessoas precisam viver sempre a 20 graus, não pode ter uma variação. Deixa esquentar um pouco antes de ligar o ar-condicionado, porque ele está consumindo energia elétrica, vem de algum tem que lugar até em essa energia. construções, né? Construções que permitam que o próprio, né, a circulação de ar mude, né? O pé Uhum, direitos mais altos, enfim, tem uma série de coisas, né, que tem. pode ajudar, né? Algumas coisas mudaram, né, como sociedade, isso é legal de ver, não tem dúvida. Eu lembro quando eu era criança, as pessoas andando de carro, abriam o vidro e jogavam lixo pela janela, né? Acabava de comer uma coisa, jogava latinha de refrigerante. Era impressionante, né? Hoje, se você vê acontecer, se choca. Nossa,
Por quê? Porque não é comum mais. O padrão virou a pessoa guardar o lixo. Eu lembro quando começou a ter esses saquinhos que ficam presos no câmbio, tinha gente que falava, ai, que nojento, vou carregar lixo dentro do carro. Era uma outra cabeça. Né? Assim como lavar a calçada com mangueirona aberta. Tal. Não vou falar que isso não existe mais, Sim, mas, existe. Mas né, é, você enxerga isso é menos. estranho, é o que você falou. E quando você vê, você fala, nossa, aquela pessoa tá lavando a calçada. É, enfim, então tem um processo de mudança, não tem dúvida. Talvez mais lento do que gostaríamos, mas também é o tempo, né, do ser humano. Aí, nessas horas, eu concordo que entra o poder público para fazer acelerar essas mudanças também. Aí, ou por É, obrigação ou por estímulo, né? De alguma forma, pelo amor ou pela dor, acaba indo mais rápido. exatamente. Porque, né, tem coisas que eu sempre lembro do cinto de segurança, né? Quando a gente começou a levar multa e perceber que, né, era importante a gente usar, agora é meio automático, né? Você entra no carro, você põe, você nem lembra, né? É estranho você andar com alguém que não está de cinto, né? Então, foi pelas duas coisas, né? Mas pela sua segurança, Olha, mas porque mexeu no bolso em algum momento, né? tem a conscientização. Eu lembro que quando eu tirei carta, ainda não era obrigatório o cinto, mas desde que eu tirei carta, eu uso o cinto. Por quê? Porque teve um trabalho de conscientização que normalmente atinge os mais jovens. Quem já é mais velho, né? Quem já tem mais de 50, para fazer mudanças é mais difícil. E aí, logo em seguida, acho que 2 ou 3 anos depois, não lembro, veio a legislação. Então, uma parte da população já tinha uma certa consciência, outra parte foi totalmente relutante. E aí tinha as malandragens, né? O pessoal inventou uma presilha que deixava o cinto frouxo, que não resolvia nada. Mas, enfim, hoje, é o que você falou, é muito difícil você ver alguém sem cinto, pelo menos nos bancos da frente. E tem até carros hoje que ele não dá partida, né? Inclusive, se você não tiver de cinto, ele fica pitando, não sei o quê. Então, é realmente para lembrar que, ó, é importante para a sua segurança, né? E, e, é, eu fico imaginando o que que a gente precisa fazer, por exemplo, né? Para que as pessoas entendam que colocar fogo nas coisas, né, é ruim, né? Hum. Que não é ruim só porque vai acabar com um monte de plantas, com um monte de animais que vivem naquele ambiente. É ruim para a sua saúde também, né? Então, É. aqui, né, no interior foi muito. O ano passado foi muito pegado, os últimos anos. Esse ano não foi tanto, mas ano passado foi muito ruim. A gente teve muito problema. E isso gerou, assim, problema de saúde grande para muita gente. E Tem que, gente que ainda né, solta balão de São João, né, Adriana? Você fala assim, fala, meu, como isso? Que é um dos causadores de incêndio nessa época do ano, né, na época da seca. Eu né, acho que atrapalha aeroportos, atrapalha um monte de coisa, né, aeroportos. É muito. aí eu acho que as coisas andam junto. Então, né, da minha experiência, tem uma parte de comunicação que é importante, uma parte de legislação com fiscalizar, porque não adianta ter a lei, né? Você precisa fiscalizar e punir. A parte de comunicação, de novo, acho que a gente tem que sair da questão ideológica, porque foi colocado como um monte de outras pautas num tema político. E não é político, é Não, social, é de saúde pública, é de sobrevivência da espécie humana. E para cada pessoa pega num ponto. Então, para algumas pessoas, com certeza, você falar que o incêndio na floresta está matando animais, essa pessoa vai se condoer toda para os animais. Outros não estão nem aí. Mas se você falar, olha, o incêndio na floresta está impactando a tua saúde respiratória, e a dos teus filhos, e das pessoas mais sensíveis, aí a pessoa pode falar, não tinha pensado sobre esse aspecto. Não, mas está longe, falou, está longe, mas olha, e aí você entra com ciência, né? Falou, olha, tem então, a análise do ar feita aqui em Araraquara, no centro de Araraquara, provou que tem. Então, se você traz um pouco isso, acho que você tem que, de diversas formas, mostrando o impacto, porque normalmente o tema de sustentabilidade não impacta só o meio ambiente, né? Ele impacta a saúde, a não, qualidade de vida do ser humano, a mobilidade urbana, ele impacta
muita coisa, né? Moradia, as construções, a forma como o Brasil faz construção é um absurdo, né? Você pensar. A gente levanta a parede para quebrar a parede, né? Para passar o encanamento e a parte elétrica. Então, Não é assim, muito prático. então, há um desperdício de material, né? E quando você fala em desperdício, você está falando em sustentabilidade, né? Então tem que mudar isso de alguma forma. Você já tem tantos materiais hoje ecológicos para construção, por que que isso não é usado? Acho que tem vários motivos, não é um motivo único. Mas daria para mudar quase tudo na nossa vida quando a gente fala de impacto ambiental. As próprias embalagens, então a busca por embalagens biodegradáveis hoje existe, mas são caras. Então a bioinovação, né, a biotecnologia é um ponto que eu vejo assim, isso vai ajudar muito na questão de sustentabilidade a médio e longo prazo. Só que como todo processo de inovação é caro, então assim que lança é inacessível para a maioria das pessoas. A gente tem embalagens à base de fibra de cana, por exemplo, de mandioca, de mitoplástico, que são biodegradáveis, mas são caríssimos. Então, poucas empresas usam isso ainda. Não sei se aí caberia um estímulo, mas então a bioinovação, aí a ciência de novo, eu vejo como um grande potencial aí para a gente andar lado a lado aí em questões de sustentabilidade a médio e longo prazo. Eu, eu lembrei de algumas coisas, né, que você falou de ESG, né, que você fez uma Uhum. especialização, e que às vezes a gente tem uma ideia, assim, né, de que uma empresa, para ser sustentável, ela vai deixar de usar copinhos plásticos, ela vai usar alguma outra coisa. Mas não é só isso, né, tem o clima dentro da empresa, o ambiente entre as pessoas, né, como a pessoa se locomove até chegar lá, é, Uhum. é uma série de fatores, né? Então, a iluminação dos prédios, né, é uma série de coisas, né? Como é que você enxerga, assim, trabalhando no meio corporativo, que Uhum. que as empresas, você acha que elas estão um pouco mais abertas também, né? Porque a gente falou do produtor rural, da sociedade, e a Sim. empresa, como é que está nessa toada? Estão mais abertos. A questão da agenda ESG, como é chamada, eu acredito que ela chegou para ficar. Tem gente que diz que acabou, mas não é verdade. Eu acho que o que acabou é a visão torta sobre ESG, que muita gente ainda tinha como o greenwashing, né, que é chamado. Então a pessoa faz mais barulho, a empresa faz mais barulho do que de fato atua em benefício do meio ambiente. Porque a agenda ESG tem que trabalhar nesses três pilares, né, que é o meio ambiente, o social e a governança. E quem rege isso tudo dentro da empresa é a governança. Então, é a questão financeira e a questão Uhum. de como vai fazer os controles para chegar nessas ações ou nessas metas desejadas, metas sociais e ambientais. Então, quando você trouxe para a visão de negócio das empresas, porque as empresas começaram a olhar da seguinte forma: ok, eu causo um impacto social e ambiental, seja positivo ou negativo, a minha atividade causa um impacto. E a Sim. sociedade e o meio ambiente também impactam o meu negócio. Como é essa minha relação? Como é que eu posso minimizar os impactos negativos para garantir, inclusive, a sustentabilidade da empresa? Porque eles começaram a enxergar isso. Se a água, eu uso muita água na uma determinada indústria. Por exemplo, inteligência artificial hoje, que todo mundo usa, lá, outra coisa. Todo mundo ama usar inteligência artificial. Você já viu os números da quantidade de água que usa para refrigerar os data centers de inteligência artificial? É monstruoso, é assustador. E todo mundo brinca com ela, né? Só aí, tá vendo? A gente está causando impacto sem saber. Mas uma indústria usa muita água. Então ela começa a enxergar, falou, também se começar a acabar a água do planeta, vai acabar a minha indústria. O Sim. que eu posso fazer para reduzir o consumo de água? Então, eu posso melhorar meu processo, mudar o equipamento, fazer reuso de água, enfim, foram investindo nessas frentes. A emissão de gases de efeito estufa, que a gente está falando de aquecimento global. As empresas entendem isso, falou, aquecimento global é um problema de todo mundo, não é da minha empresa, não é só de pessoa jurídica ou pessoa física, é de Sim. todo mundo.
Nós estamos vendo aí os problemas. Então, o que eu posso fazer para não só eu, empresa, mas para toda a minha cadeia logística? Então, os caminhões que vêm trazer os produtos até mim, eles geram um impacto. Os caminhões que saem da minha fábrica e vão para... É outro impacto. Então, começa a se olhar isso tudo. Por isso que é chamado de agenda ESG. Você tem metas a longo prazo, você tem uma visão de longo prazo. Então, eu não quero ser perfeitinho. Muda um pouco a lógica de só fazer marketing, né? Não, eu identifiquei, eu mapeei que eu tenho vários problemas a resolver, mas eu estou disposto a mexer em quais, e aí define alguns, define metas a longo prazo, e isso passa a fazer parte do modelo de negócio da empresa. Então, por exemplo, todo novo produto, quando vai ser desenvolvido, já tem que ter essa visão ESG deles. Então, se uma das nossas metas é reduzir embalagens. Então, já vou ter que pensar num produto que vai ter menos embalagem, como é que ele vai ser isso. A redução de emissão de gases de efeito estufa, como é que vai ser o transporte desse produto. Então, vai permeando toda a empresa. Hoje, eu te digo que o ESG está muito mais nas grandes empresas, porque é trabalhoso. Você tem que ter uma equipe, um profissional, uma consultoria específica olhando para isso. As pequenas e sim. médias não tem cacife para tanto. Mas, assim, já é importante. Eu já entendo que seja importante. Não, é legal, né, assim, que as empresas têm olhado para isso, né? Seja por amor ou por dor, como a gente falou antes, né, que eu acho que faz parte, né? Tem produtos que se não tiver um selo lá, ou não cumprir algumas coisas, ele não é aceito em um monte de lugares, né? É verdade. Carne, né, que é um deles, mas tem outras situações, né, que acabam levando para isso, né? Então, é, é, Sim. ainda bem que tem essa, né, essa visão, que tem e profissionais que podem ajudar a gente a ter esse olhar, né, diferente para tudo que está acontecendo, né? E você vê, desculpa, Adriana, mas quando você fala o que a gente pode fazer, você vê como todos os nossos atos, talvez do dia a dia, possa ter um impacto em sustentabilidade. Então, nessa questão ESG, vamos falar de empresas de capital aberto, que tem ação na Bolsa de Valores. Existem empresas que aí você consegue identificar, né, se tem realmente trabalhos para ESG e tal. Se os investidores começarem a valorizar mais as ações dessas empresas, você estimula que as outras empresas comecem também a investir mais. Porque tem alguns fundos de ação, a BlackRock, por exemplo, é uma das maiores gestoras de fundos de investimento no mundo, que tem atuação no Brasil também. Ela tem alguns fundos específicos ESG. Eu não sei o ano passado, mas até o ano anterior eles observavam que era o fundo que mais crescia o número de investidores. Então, tem investidor que está consciente com isso, mesmo que o retorno não seja tão alto, mas porque enxerga um outro valor. Vou ter retorno financeiro, não estou abrindo mão disso, mas eu quero também um retorno mais ambiental, mais social. Então, é uma forma de pressionar as empresas, de premiar aquelas que já fazem e de pressionar aquelas outras. Então, você vê, falou, mas eu comprei 10 ações, tá bom. Mas se todo mundo que comprar 10 ações priorizar essas empresas, é uma forma de contribuir. Sim, e ter essa visão mesmo que você falou, né? Olha, eu quero ajudar, eu me preocupo com isso, então, né, faz parte desse processo. A educação, a cultura é diferente, né? É mudança de hábito mesmo, né? Que não é É, rápido, né? Demora, né, para a gente entender, compreender tudo isso, né? E tem que estar aberto, né? Porque se a gente não continuar vivendo, né, da mesma forma, do mesmo jeito na caixinha, né, não vai conseguir continuar fazendo as mesmas coisas, né? E vão só acontecer as mesmas reclamando. coisas daqui para frente, né? Reclamando, né? É isso Reclamando. aí. Olha, André, a gente ficava conversando horas aqui, né? Porque o assunto não tem fim, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? E aí já fica É aí o isso. convite para a gente conversar mais para frente aí Vamos? sobre Pô, outras experiências que você tem, né? Já que você está aí nessa atuada das políticas públicas, né? De ajudar em assuntos que não são tão comuns a gente conversar, né? Então perfeito. fica já o convite aí para um outro bate-papo, né? Agradecer aí a sua disponibilidade em trazer um pouco da sua experiência.
Se você quiser comentar alguma coisa, deixar aí uma mensagem para quem está nos ouvindo. Bom, acho que são dois pontos, né, Adriana? Voltando primeiro para a responsabilidade individual. Ninguém é isento de responsabilidade quando o assunto é meio ambiente, é sustentabilidade. Não adianta lavar as mãos e terceirizar a solução do problema. E aqui, do outro lado, a questão das políticas públicas, que há formas, porque, infelizmente, aí não é exclusivo do tema sustentabilidade. No Brasil, a gente, os governos, como um todo, tá? Como um todo, mesmo histórico, de 60, 70 anos para cá, priorizam as políticas públicas que fazem muito barulho, mas que não necessariamente são eficientes. Né? Então, é um populismo, né? Então, é uma busca por voto já para a próxima eleição. Seria importante, quem tem o poder na mão e quem não tem o poder na mão, mas tem o poder de pressionar essas pessoas, ou seja, a sociedade civil organizada, de pressionar, procura o seu deputado, procura o seu senador e pressiona, fala, ó, precisamos de políticas públicas mais eficientes, menos barulho, menos custo. Tem política pública que não custa nada para o governo, mas poderia fazer a diferença para a sociedade, para o meio ambiente. É verdade, é verdade. É. E é o que você falou, né? É importante isso, a gente sempre lembrar, né, que isso não é questão de política partidária, é questão de humanidade, né? É questão de a gente tratar com pessoas, né? De ver o lado humano e ver o lado da necessidade da população, né? Então, a gente, inclusive, pensar fora dessa caixinha, né? Pensar que não precisa ser A ou B, né? A gente está falando de algo que impacta a vida de todo mundo e que se a gente não cuidar, vai cada vez perder mais, sofrer mais, né? Então, bacana, né? A gente pensar. E a ideia desse bate-papo aqui é sempre essa, né? Trazer visões diferentes, né? Visões de coisas que às vezes a gente faz no dia a dia e não percebe que pode ter um impacto, que a gente pode mudar, que a gente pode ajudar. Então, queria agradecer mais uma vez você, André, por ter aceitado o convite aí, conversado um pouco com a gente, agradecer você que ficou com a gente até agora aqui assistindo, né? Se gostou, né, dá o like aí pra gente no vídeo, né? A gente sempre traz profissionais de áreas diferentes para falar de aspectos diferentes de sustentabilidade e espero contar com vocês aí nos próximos episódios. Obrigada por enquanto, até mais. Ops.